A arte não precisa mais de um espaço exclusivamente dedicado a ela para existir. Não depende de palcos, não é exibida apenas em exposições. A arte se misturou ao cotidiano. E o cotidiano pulou para dentro da arte. As cenas mais comuns da nossa rotina, os objetos mais domésticos, ganharam a moldura das obras de arte. Enquanto isso, as técnicas foram se sofisticando. Os artistas ganharam o reforço da tecnologia e as habilidades artísticas passaram a ser limitadas pelas máquinas. Os computadores podem produzir arte. Podem? Que tipo de criação pode ser considerado uma obra artística? Essa arte sem regras e sem limites, essa transformação da técnica no espaço artístico, são reflexos de uma crise da arte? Ou essa é a identidade da arte do nosso tempo? A gente convive com algumas análises sobre a arte contemporânea, não exatamente sobre a arte contemporânea, mas sobre o mundo contemporâneo, considerando, por exemplo, o excesso de técnica, o excesso de tecnologia, né? O excesso de mecanismos entre o ser humano e a vida, e que tornariam o ser humano, para alguns autores, pouco espiritualizado, ou pouco próximo do que seria o ser, ou do que seria a essência humana. Então a discussão o homem contemporâneo se afasta dessa dimensão, e por isso a arte perderia e perderá cada vez mais o sentido, ou estaríamos vivendo, na verdade, um deslocamento desse espaço artístico. Nós estaríamos vivendo um deslocamento desse poético. Como é que a gente encontra essa dimensão? Será que existe um espaço para a arte separado? Eu responderia, na minha perspectiva, que não. Que essa separação, ela faz parte, os lugares específicos da arte, talvez elas façam parte de um mundo segmentado também, um mundo fragmentado, né? Tem uma questão interessante sobre a arte que não diz respeito não só ao domínio da arte, do teatro especificamente, da pintura, ou das artes plásticas ou da poesia, mas que dizem respeito à retomada da relação do ser humano com a arte. Será que a arte já foi de todo mundo e depois ela passou a ser dos artistas? Queria que a gente falasse, seria isso. Queria saber se vocês, o que vocês pensam sobre isso? Dessa dissolução que parece que existe das fronteiras da arte atualmente. Eu acho que essa multiplicidade de informações e possibilidades que a gente tem, realmente eu não me vejo, isolado, trabalhando sozinho no meu ateliê. Eu tenho necessidade de interlocução. Então, muitas vezes eu já ouvi alguns acadêmicos falando que a arte não tem nada a ver com comunicação. Mas não existe o artista que não queira se comunicar. Então eu acho que existe sim, eu acho que o fato de ter uma reverberação, de ter um retorno do que é feito, isso me faz ver o que eu vejo de outra forma, e eu sou atingido pelo que eu mostro, de como que isso volta para mim e de como que isso acontece para todo mundo também. Então isso me faz estar no mundo. Além de ser um produtor de imagem, de coisa, eu sou um espectador, não só de imagem, mas de texto, de cinema, de teatro. Então, essa coisa que a gente vive atualmente é muito importante. Então, essa coisa dessa emoção de você ver uma outra pessoa fazendo alguma coisa, e eu acho que não existe nenhum artista que pode dar conta de tudo. Então, cada um está olhando para uma coisa, e essa junção de todo mundo fazendo a coisa é que faz a coisa andar, ou ser mais espiritual, se for o caso, ou ser mais divertido, ou ser mais... ou deixar de ter simplesmente a sensação da sobrevivência, mas de viver mesmo. E tem um negócio que eu sinto, assim, que outro dia alguém estava contando uma história da mãe, que estava fazendo um curso de memória, ou de uma coisa assim. A minha mãe tem 82 anos já, e também fez um curso de memória outro dia. E aí ela está falando da coisa dos circuitos neuroniais, né? Que eles vão ficando cada vez mais os mesmos. Você vai cada vez mais fixando a vida, em todos os sentidos, né? Motoramente, mentalmente, os valores, vai fixando. Padronizando. E aí, assim, o significado de envelhecer, no mau sentido, é claro, seria esse, quer dizer, você fixa tanto que você não é mais capaz, sequer, neuronialmente,
de olhar qualquer coisa de outra maneira. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente, de certa maneira, tem que exercitar. E a arte faz isso. A arte produz o paradoxo, produz a surpresa, produz o inusitado. Que existe uma coisa que a arte traz, que é uma alegria, um desconcertamento e uma estranheza interessante, que pode ser pensada exatamente como a quebra de um modelo mental. Exatamente. Você tem um modelo mental, a repetição. Então, não importa mais hoje, isso a gente tem que mudar o nosso olhar, abrir essa perspectiva, que é, você não está diante de uma obra de arte como o exercício da capacidade de desenho de uma pessoa, ou da técnica. E por que a técnica já não importa tanto na arte? Porque a técnica é domínio da tecnologia, ou seja, você pode desenhar muito bem com um computador, e aí? Você faz para que você precisa? Então, se a técnica e a tecnologia no mundo é tão elaborada hoje, talvez a arte esteja trazendo o retorno exatamente para esse mínimo que é, que tipo de gesto artístico me desconcerta? Por que eu preciso me desconcertar? Porque eu já estou tão consertada, a gente já é tão consertado que a arte é o que provoca um vazio embaixo do teu pé, qualquer que seja, por qualquer razão. Ela te provoca uma ausência de si, não no sentido da loucura, mas de modelo mental, né? E faz você olhar para as coisas com um olhar renovado. A estranheza, eu acho que é uma palavra interessante hoje para a gente falar de arte. Então, quando alguma coisa te espanta e te provoca uma estranheza a ponto de você não saber mais, aí você volta ao quê? A arte como potência, porque na verdade a arte, ela é do domínio da potência e não da representação, e não do desenho, e não da performance no sentido da técnica, mas da potência de viver. Ele pode produzir inúmeras obras de arte inteiramente inócuas, inteiramente... Você retirar o sentido simplesmente,